Salmo 75, do verso 1 até o 5, nós lemos assim: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. O Salmo 75, ele é um salmo em que Deus mesmo exalta a sua justiça. Deus mesmo aparece falando de como a justiça dele é boa, de como ele vai executar a justiça dele no momento certo, de como todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. E aqui nos versos 4 e 5 que a gente leu, tem uma tradução um pouquinho mais literal interessante que diz assim, uma tradução que eu fiz que diz assim: Eu disse aos orgulhosos, é Deus falando, né? Não se gabem, e aos ímpios, não levantem o chifre ou a trombeta. Não levantem para o alto a sua trombeta e o seu chifre. Teus chifres ou trombetas falarão de um pescoço insolente. Então o salmista ele basicamente está condenando os arrogantes que falam usando o pescoço e a voz deles como se estivessem tocando uma trombeta anunciando os seus grandes feitos. Na verdade, aqui Deus está dizendo assim, olha, aquelas pessoas que já deve ter ouvido, já deve ter visto esse gesto, né, quando a pessoa faz assim, né? Ou seja, uma pessoa muito cheia de papo, uma pessoa que chega e fica falando que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela fez aquele outro. E aí Deus fala assim, eu não gosto desse tipo de gente, eu não gosto desse tipo de gente que fica se gabando, que fica se vangloriando. E aqui é interessante porque ele usa a palavra chifre, que também pode ser a palavra trombeta, e ele usa a ideia de insolência, o que lembra muito o texto de Daniel capítulo 7, que fala de um chifre pequeno que cresce até atingir os céus e fala com insolência. Ou seja, parece muito fortemente nos escritos proféticos de que aquele poder que se coloca contra Deus é um poder que fala com insolência, ou seja, que se gaba, que fala quão maravilhoso ele é. E aqui Deus condena fortemente esse discurso. Por isso hoje a reflexão que a gente precisa fazer não é só individual, da gente pensar, será que a gente tem se gabado, se vangloriado de quão bom nós somos, de quantas coisas boas nós fazemos, mas é também para a gente pensar o quanto o nosso sistema religioso se gaba das coisas boas que são feitas. Será que nós, como líderes religiosos ou as instituições religiosas que a gente frequenta, será que as pessoas não estão se gabando muito das coisas boas que fazem? Será que a gente não está cada vez mais se vendendo como o último biscoito do pacote? Fica a reflexão para hoje.